Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do canal SC Think Tank. Santa Catarina, Tanque de Pensamento, um canal objetivado a refletir sobre aspectos do desenvolvimento do estado de Santa Catarina, o estado mais promissor do Brasil. Não esquece, não é simplesmente a bola da vez, é a bola 8. E nós ficamos agora com a segunda edição de uma conversa muito boa, produtiva, com o amigo e economista Jorge Amaro Bastos Alves, sobre questões relativas à economia de Santa Catarina, a sua exportação e a influência que pode haver com relação às eleições últimas presidenciais nos Estados Unidos. E aí na semana que vem a gente vai retomar uma discussão sobre empregabilidade em Santa Catarina, trazendo dados dos primeiros 10 meses deste ano. E não te esquece de curtir, compartilhar, e para aqueles que ainda não se inscreveram, se inscrevam. Inclusive, a gente teve muito feedback na última semana por conta do bate-papo com o Jorge Amaro Bastos Alves. Então, mais uma vez, segunda parte, aí a gente se vê semana que vem. Um abraço. Bem, então essa questão da produtividade é fundamental. Por exemplo, a produtividade do trabalhador brasileiro, ela é de 1/5 do americano. Já foi maior a nossa produtividade no passado. Na realidade, a nossa produtividade ela estagnou. Basicamente, a nossa produtividade é a mesma da década de 70. Eu ia dizer década de 80. Década de 70. Se você pegar a produtividade de Coreia do Sul, nós éramos melhores que a Coreia do Sul em produtividade do trabalho. Sim, a Coreia do Sul, Jorge, a Coreia do Sul, na década de 80, os caras vieram para o Brasil para saber como é que funcionava a nossa indústria automobilística nacional. Eles estavam, enfim, interessados nisso. 4 décadas depois, nós continuamos sem uma marca nacional e a Coreia tem 4 marcas nacionais de automóveis. Ela é responsável mais ou menos por 15 a 20% dos carros no mundo hoje. E hoje é a China. A China vem com marcas próprias. A China detém uma tecnologia na produção de carros elétricos, né? Tão boa quanto a Tesla, por exemplo. Uhum. Né? E o grande carro da Tesla são os carros elétricos da China. Né? Bem, agora a questão, só voltando, que eu creio que seja relevante pontuar, se houver essa subida de tarifas lá nos Estados Unidos, no chamado Trump Trade, né? O que isso pode acontecer que é importante a gente comentar? Pode gerar inflação nos Estados Unidos. Você pode haver um aumento da inflação nos Estados Unidos, porque quando você protege a indústria nacional, né, os produtos que os americanos vão deixar de comprar ou vão substituir por produtos americanos, certo? Que serão mais caros. Você lembra da questão da eficiência, né? Das vantagens comparativas? Muito bem. Isso tende a provocar a inflação. Tá? Se acontecer isso, o Fed, que é o Banco Central Americano, ele vai mudar o ritmo, vai inverter, que hoje o Fed tem cortado juros, está já cortando, aliás, o mundo inteiro está cortando juros, e o Brasil está na contramão. Hoje o Brasil está subindo juros, né? Bem, então o que acontece? Se o Fed começar a ter que subir taxa de juros para controlar a inflação, porque a taxa de juros ela é um instrumento de política econômica que os bancos centrais têm para inibir consumo. Só que isso também tem um outro efeito. Inibe o consumo, porém torna o crédito mais caro. Certo? Tornando o crédito mais caro, a tendência é que a própria economia ela dê uma refreada. Muito bem. Se a taxa de juros americana subir, tem um outro impacto que pode acontecer. Ou seja, o capital do investidor global, ele também tende a migrar para os Estados Unidos. Ou seja, vai deixar de entrar dinheiro em países como Brasil, até Argentina, né? México. E esse investidor prefere jogar lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos não tem risco. E aí torna o dólar mais caro para nós ainda. Isso, o que acontece? Se os Estados Unidos fizer isso, a tendência é que os dólares migrem para lá, certo?
tirando o dólar do país, exatamente, o dólar vai encarecer. O que eu acho interessante, Jorge, é o seguinte, é que essa intenção do Trump, ela é exatamente a intenção que o trabalhismo, seja no mundo afora, seja no Brasil, sempre defendeu. Ou seja, proteger o mercado interno para garantir empregos aqui e tal. E, no entanto, hoje, quem está propondo isso não é um trabalhista no sentido estrito do termo. É um republicano, né, quando nos Estados Unidos o trabalhismo sempre historicamente, foi mais defendido pelos democratas. Sim. E hoje isso, ironicamente, parece estar invertido, né? Sim. É a dinâmica da história. É dinâmica. Mas eu vejo hoje, tanto o Partido Republicano como o Democrata, hoje está um pouco mesclado. Uhum. Eu acho que até perderam um pouco a identidade, acho que original, de quando a gente falava. Por exemplo, os democratas, o democrata dos anos 70, lá que você pegar lá, por exemplo, Carter, né? Uhum. Não é o Partido Democrata que certos valores, certos princípios hoje, até os próprios democratas já não estão concordando, né? Tanto é que trabalhadores acabam votando no Partido Republicano. E o Robert Kennedy Jr., democrata, assumiu um cargo hoje de secretário que equivale ao cargo de ministro no Brasil, né? Curioso. De saúde, né? Saúde. E ele é democrata, entendeu? Então, penso até que a eleição de Trump se deu em função dessa mudança diríamos, mais para a esquerda extremista dos democratas, né? Onde o americano... Que nem se importa tanto com uma certa inflação durante algum período. Exatamente. É o trabalhismo no Brasil sempre reclama. A gente não se importa tanto com a inflação. Inflação sempre é importante. Uma inflação controlada, ela impulsiona a economia. Tá? Os economistas não têm um consenso, mas vamos dizer que entre 3,5% até de inflação seja razoável. Aí tá, falando da taxa de juros nos Estados Unidos e a elevação da taxa de juros no Brasil, mais ou menos na contramão do resto do mundo. E por que a gente aumenta a taxa de juros aqui no Brasil? Por causa do problema da expansão fiscal. Manda aí, Jorge. E como isso acaba impactando, travando, eventualmente, o crescimento de um estado como Santa Catarina, mesmo o Paraná. Isso aí. Porque, como eu falei, hoje o movimento de taxas de juros no mundo, a tendência é de queda. Os Estados Unidos agora também reduziu mais a taxa de juros deles, né? E no Brasil a gente está fazendo o contrário. A gente está numa fase de subida da Selic. Mas isso tem a ver por quê? Não é o cenário externo que está afetando hoje. O que está influenciando a subida da taxa Selic é a expansão absurda dos gastos fiscais no Brasil. E isso traz a reboque a inflação. Né? O que acontece? Uma coisa é a economia crescer, outra coisa é a economia crescer com inflação. Tá? Então, a inflação pode-se dizer que é o principal problema econômico. A inflação, ela destrói expectativas, ela destrói planejamento. Acaba com o salário do aposentado. O pobre é o mais afetado sempre, né? Porque o rico, a classe média alta, tem condição de proteger a sua renda. Normalmente, a camada mais pobre não. Né? Nós sofremos com inflação na década de 80, absurdamente falando. Tivemos aquele Plano Real que foi o grande salvador da pátria, se é que pode dizer. Mas isso nós tivemos antes. N planos que nós chamamos de heterodoxos não funcionaram. Imagina quem quanta não lembra riqueza do cruzado, o Brasil perdeu. Exatamente. Então, essa questão da subida da Selic vai impactar Santa Catarina em vários aspectos. Né? Um deles é que, por exemplo, certos investimentos federais no Estado, com a subida da Selic e o fato do governo estar gastando demais, o crédito vai encurtar. Né? Quando o crédito encurta para todo mundo, encurta para o empresário, encurta para o cidadão. Né? A Selic, ela é o quê? Ela é o benchmark. Né? Se a Selic sobe, as outras taxas sobem. Né? E quanto mais a taxa de juros sobe,
O que acontece? Mais inibe investimentos privados. Inclusive privados, certo, seguramente, sim, porque aí trava o crescimento. E também investimentos públicos, né? Por exemplo, 101, 470. Não vai ter dinheiro para tudo isso. Tá? E aí nós vamos deixar de crescer o quanto nós poderíamos crescer em função do nosso potencial de capital humano e por assim. Porque o grande gargalo hoje em Santa Catarina, se é que posso dizer o grande gargalo, mas a gente sabe que é a infraestrutura rodoviária. Uhum. Né? Bom, isso também... Portos a gente até tem. Portos a gente tem. Né? Tem Itapuá, tem Itajaí, estão indo bem. Agora a questão é que se você pegar Santa Catarina, a malha rodoviária, ela não é muito forte. Né? Ela não é condizente com a estrutura portuária. Não é. Aliás, eu acho que o empresariado catarinense faz milagre em logística para exportar, para transportar tudo que a gente produz. Claro, né? Inclusive, porque a demanda não para. Né? Santa Catarina continua crescendo, mesmo estrangulada. O governo paraguaio está em negociação com o governo catarinense para abrir uma via de exportar seus produtos, parte dos seus produtos, que o Paraguai manda para o porto lá de Porto Alegre, né? Não sei, Rio Grande, e também aqui para Paranaguá, mas quer mandar também para Santa Catarina. Sim, e sem contar também, não podemos esquecer que Santa Catarina é um estado receptor de turistas, né? Dos maiores do Brasil. Então, o percentual é o maior do Brasil. É 12,5% atualmente. Então, só que vai estrangular. Se você juntar o parque industrial, né, com mais isso, estou falando do parque industrial dentro das rodovias. Sim. Federais e estaduais. Sim. Com mais a quantidade de turistas. Por exemplo, eu estava olhando aqui hoje, ontem, que entre Joinville e Araquari, BR parou. Na verdade, a BR-101 hoje é uma grande avenida, né? Claro. Você não pode chamar de rodovia, prédios, né? Dos dois lados. Isso, certas... Urbanizou. Está conurbado já, né? Conurbado. Você pegar ali de, por exemplo, Penha, onde é que você mora ali, e seguindo, você já vê o fenômeno da conurbação, né? Exatamente. Há uns 20 anos atrás, no programa do Jô Soares, um humorista que faleceu recentemente, mineiro, como é que é o nome? Não é o Jaguar, é que me escapou o nome agora. Eu já vou engrenar aqui. O Ziraldo. O Ziraldo, no programa de entrevista cartunista, tá? Cartunista, exatamente. Aí o cara diz assim: Jô, eu estive em Santa Catarina. Eu conheci eu não sabia que no Brasil existia uma região tão desenvolvida assim, tirando São Paulo. E aí ele disse: eu fui para Joinville, aí fui para Jaraguá, Blumenau, Itajaí, Balneário Camboriú e Florianópolis. Ele disse que não tinha visto isso em lugar algum do Brasil. Nós estamos falando de 20 anos atrás. Então, quando tu fala da conurbação, vamos pensar daqui a 20 anos. Vai ser uma Tóquio. Tudo bem, eu posso ser um pouco exagerado aqui, ufanista, mas eu não devo estar muito distante da realidade, porque ele vai ligar completamente, em termos urbanos mesmo, de movimento, desde a micro-região de Blumenau até, isso vai, Barra Velha, que fica um pulinho de Joinville, né, e do outro lado vai até Itapema, Porto Belo, Tijucas, e aí encosta na Grande Florianópolis. É isso aí. Então, essa conurbação, tirando aqui o ufanismo, tem uma boa parte de... Eu estou certo em dizer isso, Jorge, tu concordas comigo, a gente já falou sobre isso aqui. Nós estamos nos estrangulando em termos de crescimento econômico, nós poderíamos estar crescendo mais, inclusive o crescimento populacional, o crescimento demográfico de Santa Catarina é surpreendente, foi o segundo maior do Brasil em termos percentuais. Nós vamos ter uma conurbação comparável a poucas grandes conurbações que ficam, todas elas ao redor da capital, né? Pega São Paulo, Belo Horizonte, Salvador e tal, mas a nossa conurbação é aquela coisa que o Ziraldo ficou espantado, né? Quando há mais de 20 anos atrás esteve em Santa Catarina, disse, como é que pode ter cidades tão desenvolvidas? Ele falou isso há 20 anos atrás e agora é todo o problema. Nós estamos crescendo demograficamente e ao mesmo tempo faltam recursos federais que são obrigação do governo federal para
acelerar o nosso processo, infraestrutura e políticas sociais. Mas aí entra aquela questão, falta recursos federais, por quê? Porque nós não somos uma federação centralizadora. Aí a importância da descentralização. Exatamente. Seria o pote de ouro para Santa Catarina. Porque se nós tivéssemos, se os recursos gerados, a riqueza gerada no nosso estado, ficasse em grande parte do nosso estado, os governos estaduais teriam condições de planejar esse desenvolvimento, esse crescimento e enfrentar esse problema demográfico, e que o problema demográfico ele traz consigo problemas na infraestrutura, problemas de saneamento. Você tem que ter isso aí, quanto mais gente, mais demanda por saneamento básico, né? Tratamento de água, ensino, né? Posto de saúde, tudo isso aí são problemas que o Estado pode resolver, e seus municípios, né? Agora, quando você tem essa centralização, como é o caso do Brasil, não há como. Então, o cobertor é curto, né? E ainda, eu creio que seja relevante também falar que a conurbação, o impacto demográfico está acontecendo, em grande parte, no litoral. Né? Certo. Ainda bem que existe Chapecó, Joaçaba, Concórdia e companhia que dá um peso ali, que absorvem também uma parte desse contingente demográfico. Porque eu viajo muito em Santa Catarina, não só trabalho, como viajo e tal. Então, eu vejo assim, eu pego Uber, por exemplo, em Santa Catarina, não peguei um motorista de Uber que fosse catarinense. Até hoje eu pergunto, converso, né? Você vai nos shoppings, ou nos outlets, ou vai, enfim, no comércio em geral, você vê, são pessoas de fora. Inclusive, Jorge, trabalhando lá. Então, vou te dar só um dado aqui rapidamente para corroborar com a tua observação. Nos primeiros 9 meses deste ano, 2024, o Brasil, Santa Catarina foi o estado que mais recebeu imigrantes estrangeiros no Brasil, mais do que São Paulo. Só para ter uma ideia do que está acontecendo em Santa Catarina. Quando tu diz aí que não tem, só encontra gente de outros estados e inclusive de outros países trabalhando aqui nos serviços básicos.